Boa noite, graça e paz, amém? Quero falar da minha imensa satisfação em poder estar aqui com os irmãos nessa semana que, sem sombra de dúvida, será uma semana muito abençoadora para toda a igreja. Eu quero também agradecer o pastor Tomás e o pastor Jota pelo carinho, por se lembrar de nós e nos conceder o privilégio de poder servi-los aqui na abertura dessa semana de oração. O pastor Jota já é um amigo de um bom tempo, já temos andado um bom período, e o Tomás, nós estamos agora bem mais próximos em função do conselho da convenção, e ele, querendo ou não, ele vai ser meu amigo, né? Então, já chega assim logo, né? E nós temos tido já a alegria de nos relacionarmos ali e juntar forças para poder melhor servir a nossa denominação e o nosso povo, o povo batista, o povo de Deus, né? Quero dizer também que tem algumas pessoas aqui que eu já tenho uma afeição muito grande, Samuel, a sua esposa, né? Filhos da irmã Raimunda Lima, a Priscila que estava aqui à frente cantando, e outros irmãos aqui que eu não vou mencionar, porque eu vou esquecer o nome de outros, tá bom? Então, sinta-se cumprimentado. Deus abençoe os irmãos. Eu estou pastor na Primeira Igreja Batista de Paraíso já no 5º ano, e temos tido o privilégio de servir ao Senhor ali. Temos aprendido, temos ensinado, temos crescido e temos sido muito abençoados. Obrigado, meu irmão. E Deus tem cuidado ali da igreja e tem cuidado de nós também. Eu quero ser objetivo convidando você a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de João. O capítulo é de número 20. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6, e você vai permanecer com a Bíblia aberta, porque a nossa intenção é que no decorrer da mensagem nós voltemos para o capítulo 21, porque é dele que nós vamos extrair as lições para abençoar a nossa vida, tá bom? João, capítulo de número 21, quem encontrou, diga amém. Amém. Que bom. Diz assim a palavra: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o conheceram, que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. Pai, nós estamos diante de Ti, alegres, contentes e na expectativa de que o Senhor ministre aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor use a vida do homem, limitado, frágil, mas dependente de quem o Senhor é, para que por intermédio dele a Tua palavra seja pregada e o Espírito Santo possa manifestar a sua vontade e o seu querer na vida e no coração de cada um dos irmãos que nesse lugar aqui se encontram. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor Jota, ele me deu uma temática e me sugeriu um texto, mas disse que eu deveria ficar livre. E eu preferi seguir a orientação dele, porque eu achei que o texto tem muito a ver com o tema proposto. A ideia aqui que ele trouxe é que nós deveríamos voltar ao propósito, voltando ao propósito.
E eu gosto muito dessa palavra voltando, porque nós estamos vivendo uma época em que as igrejas só falam de avançar. E tem igreja que já avançou tanto que esqueceu de Deus, da sua palavra, do seu amor, da sua missão. Como a igreja em Éfeso, registrada em Apocalipse, nos mostra. Aquela igreja era uma igreja laboriosa, que trabalhava muito, uma igreja que servia muito, mas Jesus, ao observar o comportamento daquela igreja, disse: lembra-te, pois, de onde caíste. E ele diz: e volta. Volta e pratica as boas obras. Então, eu gosto dessa expressão, porque nós não estamos vivendo na necessidade só de avançar. Eu até diria que nós jamais vamos conseguir avançar sem antes, primeiro, regressar. Voltar para onde? Para o lugar da onde nós não temos o direito nunca de sair, na presença e da companhia do Senhor sobre as nossas vidas. Propósito, porque Deus tem um propósito pré-estabelecido para todos nós. E é possível que você esteja vivendo hoje fora desse plano, fora desse desígnio, fora do cumprimento vocacional que Deus estabeleceu para a sua vida. E o texto hoje vai nos falar sobre a vida de alguém chamado Pedro, um dos discípulos mais importantes no que tange a tudo que ele fez, não só na companhia de Cristo, mas depois que Cristo foi assunto aos céus. E esse homem, ele se perdeu num determinado momento da sua caminhada. Ele se perdeu num determinado momento do seu chamado, da sua vida cristã, e foi necessário que ele fosse novamente resgatado. Para situar você dessa passagem bíblica, eu quero primeiro fazer uma introdução para que nós cheguemos aqui. Pedro necessitava voltar, mas por que Pedro necessitava voltar? Pedro havia feito uma promessa para Jesus que ele não podia cumprir. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 29, Jesus está advertindo os discípulos que ele iria ser preso, morto, ressuscitaria, que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam se dispersar. Naquele exato momento, diz a Escritura que Pedro diz: Senhor, Senhor, ainda que todos estes te abandonem, eu, Pedro, jamais eu irei te abandonar. Essa expressão de Pedro nos mostra que ele estava considerando a possibilidade de que todos os outros discípulos, no momento difícil, iriam correr e abandonar Jesus. Mas o mesmo texto vai nos mostrar que ele considera a impossibilidade de que ele viesse a fazer isso. Pedro tinha apoiado a sua vida na muleta da autoconfiança, na muleta da arrogância, na muleta do orgulho, porque achava que ele era melhor do que os seus companheiros. A Escritura Sagrada vai nos mostrar que, de fato, o que Cristo tinha dito foi se cumprindo. E que quando Jesus está no Getsêmani, e ele ali é preso violentamente, porque as pessoas o prendem com porretes e espadas, diz a Escritura que os discípulos vão fugir. E juntamente com os discípulos, quem é que foge junto? Pedro. É nesse momento que Pedro foge, a Escritura Sagrada vai nos mostrar que ele não somente foge, mas o texto vai nos mostrar que Pedro, na narrativa de Lucas, capítulo de número 22, ele começa a negar Jesus. Uma vez, duas vezes, três vezes, e ele então chega a espraguejar, dizendo: eu conjuro que eu não conheço esse homem de maneira nenhuma. Aí diz a Bíblia, em Lucas capítulo 22, versículo de número 61 e 62, que quando Pedro está negando Jesus a terceira vez, Jesus sai e o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E Pedro ali se lembra do que Jesus havia dito, de que ele o negaria 3 vezes. E a partir deste momento, diz a Bíblia que Pedro se retirou e ele chorou amargamente. Só quem já chorou amargamente sabe o que é chorar amargamente. Pedro, então, olha no espelho e ele vê um fracasso. Ele contempla no espelho a vida
e a imagem de um homem que não conseguiu sustentar a sua palavra. Ele nega Cristo, trai Cristo e possivelmente começa a considerar todos os ensinos de Cristo para a sua vida. Pedro, então, abandona isso tudo, frustrado, machucado, com o ego ferido também. Pedro, então, abandona tudo. E diz o texto agora que Pedro está, juntamente com os discípulos, em outra geografia, para poder tentar encontrar cura e encontrar sentido para a sua vida. É dentro desse contexto que nós estamos agora, então, em João 21. E eu queria, então, considerar com vocês algumas coisas importantes. Você vai perceber que no versículo 1, o texto diz que Pedro está lá junto do mar de Tiberíades. E é muito importante, porque essa geografia foi o mesmo lugar onde, primeiramente, Jesus viu Pedro e chamou Pedro para o sacrossanto ministério pastoral, apostólico, missionário. E a Escritura Sagrada vai nos mostrar que esse Pedro, dentro dessa mesma geografia, está no mesmo lugar, e Jesus vai ao seu encontro para tentar restaurá-lo, levá-lo de volta ao lugar da onde ele não deveria sair. E eu acho isso muito interessante, porque o texto sagrado vai nos mostrar que Pedro volta à velha geografia, volta às velhas práticas, à sua pescaria. Ele voltou à sua velha vida. Pedro voltou à sua vida pregressa. E a Escritura Sagrada vai nos mostrar que nessa mesma geografia em que Pedro foi chamado, é a mesma geografia onde Pedro vai ser restaurado. Porque eu entendo que, para Deus nos levar de volta ao propósito, primeiro Ele precisa tratar da nossa vida. E diga-se de passagem que a maioria de nós não queremos tratamento. Isso não é algo muito agradável para a nossa vida, para o nosso coração, porque ser tratado dói. E você vai perceber que a dor, ela é necessária para o processo de cura. Ela é necessária para o processo de restauração. Ela é necessária para o nosso processo de amadurecimento. O versículo de número 3 diz assim: disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O versículo 3 agora nos mostra a fonte de influência que Pedro tinha sobre a vida dos outros discípulos. E é importante observar que Pedro não somente volta à pescaria, mas Pedro leva consigo os outros. E aí nós vamos perceber que aqui está em pauta a importância da influência na nossa vida. Os nossos líderes, direto ou indiretamente, eles vão influenciar a nossa vida. Os outros não tiveram a iniciativa de ir pescar, mas quando viram Pedro ir pescar, eles se voluntariaram, seguindo o exemplo do líder maior, Pedro, e falaram: nós também vamos voltar à velha vida, às velhas práticas, à velha conduta, porque o nosso líder, então, também está voltando. O livro Paixão e Piedade, e eu gosto muito, todos os anos eu começo lendo esse livro, e de pastor para pastor, para manter o meu coração no lugar certo. O livro Paixão e Piedade disse que nenhuma liderança, nenhum líder é neutro. Ou o líder é uma bênção, ou o líder será uma maldição. Tudo o que o líder faz e tudo o que o líder deixa de fazer influenciará as outras pessoas fazerem também ou deixarem de fazer. A forma como nós sofremos ensina as pessoas a sofrerem. A forma como nós nos relacionamos com Deus ensinará as pessoas também a se relacionarem com Deus. A forma que nós pecamos também vai ensinar as pessoas a pecarem. Por isso, nenhuma liderança ela é neutra. Nesse mês atrasado, lá em casa, o meu filho veio da casa de uma irmã, banhamos o dia inteiro na piscina, inclusive o Jota está me devendo o banho na casa dele, né? Vai dia, eu já vou cobrando. Eu fui cobrador do Paraíba, irmãos, então não perca a oportunidade.
Aí o que aconteceu? O Nicolas então veio da casa de uma irmã e disse assim: pai, eu quero que o senhor compre uma piscina para nós. Eu falei: beleza. No outro dia, o papai saiu e comprou uma caixa d'água de 1000 litros. Falou: pega a tua piscina. E o Nicolas e a Sara, ele de 7, a Sara de 2, começaram a banhar constantemente. E eu estava ali lavando o carro num sábado à tarde e eu vi uma cena que alegrou muito o meu coração. O Nicolas disse assim: Sara, você reconhece Jesus como teu Salvador? Com as mãos estendidas. E a Sara disse: quer? Ele disse: quer não. Você aceita Jesus como seu Salvador? E ela disse: aceita. E aí o Nicolas disse: pois eu, ministro do Evangelho, como o pai dele diz, te batizo, Sara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tacou ela dentro d'água. A menina engoliu água e quase que não sai mais tanta água pelo nariz. E quando eu vi aquilo trouxe uma alegria muito grande ao meu coração. Porque o Nicolas está reproduzindo o que o pai dele tem amor e prazer em fazer. O Nicolas está sendo ensinado pelo pai e pela mãe a amar e servir a Deus sobre todas as coisas. E eu até pedi a Deus, de forma assim quase que pentecostal: Senhor, se isso for um ato profético, né, que se cumpra, porque a minha oração é que, se Deus ouvir a minha oração, eu quero que o meu filho viva para poder cumprir o chamado de Deus, especialmente na obra missionária. Eu quero que ele viva para esse fim. Então nós vamos perceber que, de fato, as nossas ações vão influenciar as outras pessoas. E é dentro desse contexto que Pedro está, lá longe, pescando, na companhia de uma série de outros discípulos, que a Escritura Sagrada diz, no versículo 4 do texto presente: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa aí para eu comer? Responderam: não. É nesse cenário de frustração, possivelmente de autocomiseração, de dor, que Jesus Cristo vai ao encontro de Pedro com o propósito de restaurá-lo. E isso é muito bom, irmãos, porque você percebe que não é Pedro que vai à procura de Jesus. Observe. É Jesus quem vai atrás de Pedro. Esse é o cenário da Bíblia, capa a capa. Nunca é o homem atrás de Deus, é sempre Deus atrás do homem. Adão cai, não vai até Deus, Deus vem atrás de Adão. A ovelha se perde, a ovelha não procura Deus, mas é o pastor quem vai atrás da ovelha. Pedro peca, Pedro não procura Jesus, mas Jesus procura Pedro. Isso é muito interessante, porque Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor faz da mesma forma conosco. Muitas vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e nós não temos forças para ir. Mas o Senhor vem. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nos restaurando, nos resgatando. E a expressão do versículo 5 diz o seguinte: que quando Jesus os avista, ele não brada assim, ó: covardes, vocês me abandonaram. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz assim, ó: filhos. Filhos. Ninguém conhece, mas a Escritura Sagrada diz que eles não conseguem ver, eles não conseguem perceber. E Jesus faz uma pergunta: tem alguma coisa aí para comer? E eles disseram não. Você vai perceber que Pedro sempre participa desse cenário de pescas maravilhosas. No caso do texto presente, ele faz questão de contar 153 grandes peixes. Eu sou pescador profissional, modéstia à parte. Eu acho que eu estou exagerando. Né? E olha lá, que você fazer uma pescaria e pegar 153 grandes peixes é uma pescaria maravilhosa. E aí a Escritura Sagrada agora nos mostra que eles dizem: nós não temos. E ele diz o seguinte: lance a rede do outro lado. A Escritura Sagrada vai nos mostrar que quando Pedro lança a rede do outro lado, pega grande quantidade de peixe. Eles não estão conhecendo, não estão percebendo
quem é. Mas João, o discípulo amado, no decorrer do texto, vai dizer: é o Senhor, Pedro. É o Senhor. Diz o texto que eles estão a quase 200 côvados de distância da beira da praia, 100 metros praticamente. E a Escritura diz que Pedro, despido, veste a sua roupa, está no texto, e ele não suporta, não tem capacidade de esperar o barco chegar na margem. Diz a Bíblia que desesperadamente Pedro pula na água e nada em direção a Jesus, dizendo: é Ele, eu quero Ele de volta, eu preciso encontrar com Ele novamente. E a Bíblia diz que Pedro vai. A Escritura Sagrada vem nos mostrando no capítulo 21, que essa é a terceira vez que Cristo se manifesta aos discípulos. E a palavra manifestar é epifania, do grego, que é o aparecimento físico de algo invisível. Palavra constantemente também usada para o regresso de Cristo. Jesus se apresentou, se manifestou progressivamente, 1, 2, 3 vezes. Ele se manifestou amorosamente, chamando os discípulos de filhos. E ele se manifestou poderosamente para poder resgatar Pedro de si mesmo. Porque grande parte de nós, grande número das pessoas não estão perdidas no mundo, estão perdidas em si. Em si. Nos seus afãs, nos seus desejos, nas suas cobiças, nas suas vontades indevidas, pensando que a vida tem como finalidade construir, adquirir patrimônios e patrimônios e patrimônios e patrimônios em busca do mamon. Elas se perdem. Elas se perdem. E essas pessoas precisam ser encontradas. Aí o texto sagrado vai nos mostrar que dentro disso tudo, Jesus vai, quando os discípulos descem, já tem ali uma churrasqueirinha colocada, um braseiro. E eu quero levar você a uma consideração. A palavra braseiro só aparece no Novo Testamento 2 vezes. No momento onde Jesus estava negando, no momento onde Pedro estava negando Jesus. E esse segundo momento onde Pedro está sendo restaurado por Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: olha para o braseiro. Foi aqui que você me deixou, é aqui que você vai voltar para mim. É no mesmo lugar, nas mesmas circunstâncias. Diz a Escritura que tem agora um silêncio ensurdecedor. O povo come calado. Você sabe como é que crente come? Crente não come calado, gente. Pelo amor de Deus, crente não come. Mas todo mundo fica calado, calado, calado. E lá depois da refeição, Jesus se direciona não aos outros discípulos, mas a Pedro. Versículo de número 15. Observe aí no texto presente. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter feito pela terceira vez a pergunta: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E a expressão de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui, pastor? Um diálogo terapêutico, um diálogo para a alma, Jesus sabe muito bem o que falar, que palavras usar, porque ele tem propósitos definidos. Quando acaba tudo aquilo, ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Por que Jesus não fez essa pergunta a nenhum outro discípulo? Porque nenhum outro discípulo disse: ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Percebe? Jesus vem para Pedro que disse isso.
E ele pergunta para Pedro, não se Pedro o ama. Tu me amas mais do que esses outros me amam? A pergunta é, você ainda tem a coragem de falar que tu é mais espiritual do que os outros depois do que tu fez? Você ainda sustenta essa posição de arrogância em achar que você é mais espiritual do que os teus companheiros? Tu ainda tem coragem de dizer que você me ama mais do que eles me amam? É essa a expressão. Aí Pedro usa assim, eu amo. E se você olhar na língua portuguesa, você não vai entender porque Pedro está respondendo. A expressão grega aqui é o seguinte, você sabe que nós temos uma limitação do grego para o português, e a palavra amor, ela do grego tem vários significados. E Jesus vai usar aqui duas expressões. Ele diz assim, ó, Pedro, tu me ágapo, isso é, tu me amas sacrificialmente, porque tu não teve coragem de se sacrificar ontem, né? Fica lembrando aí, Pedro. Tu me amas sacrificialmente, você tem coragem ainda de dizer que me ama como você disse que me amaria? Aí Pedro diz assim, ó, Senhor, eu te filéu. Eu te amo com afeição, eu te amo como amigo, mas eu não te amo sacrificialmente. Eu não tenho mais coragem de dizer isso. Aí a Escritura Sagrada nos mostra que Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ágapo, tu me amas sacrificialmente? E Pedro responde novamente, eu te filéu. E a Escritura Sagrada diz que na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me filéu? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu só te filéu. Pedro voltou para o lugar da onde não deveria ter saído. A consciência de que ele nunca conseguirá corresponder à medida de amor que Cristo teve por ele. Pedro entendeu, e a Escritura Sagrada diz que nessa ocasião, Pedro então responde com tristeza, entendendo que essas perguntas não eram só perguntas, era Jesus querendo fazer Pedro refletir na sua caminhada e na sua trajetória. Jesus está tratando de Pedro. E Jesus está aqui hoje, Ele está tratando também de você. E essa semana vai ser uma semana de tratamento para a sua vida, para a sua alma. Jesus vai reposicionar novamente o seu lugar, o seu coração no lugar certo. Sabe qual é o lugar certo do nosso coração? Em Cristo. Em Cristo. Não neste mundo, não nas coisas deste mundo, mas em Cristo. E a Escritura Sagrada vai nos mostrar que todas as vezes que Jesus perguntou, tu me amas? A expressão é apacenta, então, pastorei, apacenta. Para cada vez que Pedro disse para Jesus, tu me amas, e Pedro afirmou, eu te amo, Jesus está dizendo, evidencie esse amor. Como? Apacentando, porque a linguagem de amor de Cristo é obediência. Se você diz que me ama, então eu quero que você manifeste esse amor, que você declare esse amor, que você pratique esse amor. Como? Cuidando de quem eu também amo, apacentando. Irmãos, esse negócio é interessante, porque nós temos a ideia de um amor a Deus assim, sempre na vertical e nunca na horizontal. E eu quero dizer para você que Jesus se sente amado horizontalmente. É quando você ama o seu irmão que Jesus se sente amado. É quando você abraça o seu irmão que Jesus se sente abraçado. É quando você acolhe o seu irmão que Jesus se sente acolhido. Mateus capítulo de número 25, no juízo das nações. Disse Jesus, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês não cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E a Escritura Sagrada mostra que eles vão perguntar quando é que nós te vimos preso, com fome, com sede, nu, enfermo e preso e não atendemos você. Jesus diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequenininhos,
a mim vocês deixaram de fazer. Se eu só posso amar a Deus amando o próximo, eu posso odiar a Deus odiando o próximo. Preste atenção. Se eu posso ser empático com Deus, sendo empático com o próximo, eu posso desprezar a Deus desprezando o próximo. Preste atenção. É isso que Jesus está nos ensinando. À medida que eu cuido de alguém, é Cristo, é de Cristo que eu estou cuidando. E muitas vezes nós estamos cantando, Deus me abraça, Deus me abraça. E tem um irmão de braços abertos ao nosso redor, carente de um afago, de um abraço, de uma palavra de amor, de um aconchego, de uma visita, de uma oferta, e nós não praticamos. E Jesus está dizendo, eu estou aqui, na pessoa do próximo, querendo ser amado por você. Jesus está dizendo, Pedro, se tu me ama, então cuida daqueles por quem eu morri. Apacente não a tua, mas os meus cordeiros, porque a igreja pertence a Jesus. Isso é importante, Jesus está estabelecendo. Não faz muito tempo eu li uma historinha muito engraçada de dois colegas que estavam viajando, companheiros de viagem, decidiram fazer uma grande jornada. E na viagem deles, os dois observaram algo brilhando lá distante e perceberam que era uma lâmpada não, uma lâmpada mágica. E quando eles perceberam que era uma lâmpada mágica, os dois simultaneamente correram em direção à lâmpada para poder tocá-la e fazer pedidos. E na história, os dois tocaram na lâmpada simultaneamente. E de repente um grande gênio saiu. E o gênio disse assim, olha, algo atípico aconteceu aqui. Porque os dois tocaram na lâmpada simultaneamente. E eu vou então estabelecer outras regras. Normalmente eu concedo 3 pedidos para quem encontrar a lâmpada, esfregá-la. Mas, já que vocês encontraram ao mesmo tempo, eu vou conceder só um pedido. Mas o que pedir primeiro, o outro vai receber em dobro. Aí o egoísta da história pensou, se eu pedir 1 milhão, ele vai ter 2 milhões. Se eu pedir uma mansão, ele vai ter 2 mansões. E ele começou a calcular, eu não posso ter menos do que ele. Eu não posso ter menos do que ele. Eu não posso ter menos do que ele. E ele teve então uma ideia. Pegou o seu companheiro de viagem, deu um mata-leão e começou a esmurrá-lo e batê-lo e dizia, peça primeiro, peça primeiro, peça primeiro. O outro, já não suportando as agressões, disse, tudo bem, eu peço. Virou para o gênio e disse, eu gostaria de ficar cego de um dos meus olhos. Automaticamente, ele ficou cego dos 2. Moral da história, o egoísmo tem poder de cegar o homem. O egoísmo tem poder de cegar uma família. O egoísmo tem poder de cegar a igreja. Tem muita gente dentro das nossas igrejas cegos pelo egoísmo. Eles não pensam no cristianismo na perspectiva de servir, mas de serem servidos. Eles não cuidam de ninguém. Eles até cuidam de um departamento, mas eles não cuidam de gente, de pessoas. Eles não cuidam. E a Escritura Sagrada está nos mostrando que só é possível nós amarmos a Deus se nós amarmos o próximo. Jesus ordena, apacente, pastoreie, cuide, doe-se em função desses. Faça isso, Pedro. A Escritura Sagrada vai nos mostrar que antes de Jesus mandar Pedro pastorear, ele perguntou se Pedro o amava. Porque só o amor a Cristo justifica o pastoreio. Escute, só o amor a Cristo justifica o pastoreio. Um irmão disse para mim, pastor, o senhor nos pastoreia porque o senhor nos ama? Eu falei, eu quero dizer que em segunda instância eu amo vocês, mas eu não pastorei vocês porque eu amo vocês. Eu pastorei vocês porque eu amo a Cristo. E amando a Cristo, eu tenho a obrigação, o dever de também amar vocês. Porque a igreja às vezes dá umas raivas nos pastores.
Os pastores aqui de Parro não, eu sei que todo mundo aqui é lá em Paraíso. Não é o Paraíso. Eu fui para Paraíso e descobri que lá também tinha serpente. Percebe? Aí assim fala, Senhor, misericórdia, Senhor. Dá vontade de orar para Deus levar e não posso. Falo, Senhor, me ajuda a amar. E eu percebi que essas pessoas são necessárias no meu pastoreio, porque é por causa delas que eu oro mais, que eu busco mais, que eu me consagro mais, que eu peço mais graça de Deus, todos os dias. O irmão perguntou para mim, pastor, onde é que o senhor almeja chegar? Eu falei, eu já cheguei. Não almejo chegar, eu já cheguei. Jesus me tirou do boteco para o púlpito, do inferno para o céu, do reino de trevas para o maravilhoso reino de luz. Mas o que só almeja? Eu almejo ganhar gente para Cristo. Viver em função de Cristo, pastoreando a igreja, vivendo por Cristo, para a igreja e da igreja. E eu quero só isso da minha vida. Só isso não, eu quero isso tudo. Quero isso tudo. Então a Escritura Sagrada está nos ensinando. E agora o texto sagrado vai nos mostrar que Pedro então volta a cumprir a agenda de Cristo. E surge então a pergunta, pastor, Pedro voltou ao propósito? A Escritura Sagrada diz que Jesus aparece por 40 dias aos discípulos e depois é assunto aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E Jesus deu uma ordem para os discípulos e disse assim, ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Diz a Escritura, em Atos 2 dos Apóstolos, que o Espírito Santo vem, desce sobre a igreja, a promessa de Joel se cumpre, e eles são revestidos de poder. Diz a Escritura que naquela ocasião, levanta um pregador, para anunciar uma mensagem profundamente cristocêntrica, falando sobre a vida, a obra, a pregação, a morte, a ressurreição, o regresso de Cristo. E esse pregador é Pedro. A Escritura Sagrada diz que 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus naquele dia. Capítulo 3 de Atos, diz a Escritura que a igreja vai orar, representada por 2 líderes, Pedro e João. A Escritura Sagrada diz que esse Pedro é usado por Deus para curar um coxo de nascença, naquela localidade, da porta do templo chamada Formosa. Capítulo 4 de Atos, quem é preso por amor ao Evangelho é Pedro. E quando o povo tenta amordaçar a boca de Pedro, dizendo, você não pode mais falar nesse nome, Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, é Pedro quem desmascara a hipocrisia de Ananias e Safira dentro da igreja. E eles morrem por causa disso. No capítulo 6 de Atos, quando a igreja tentou tirar os apóstolos da pregação para levá-los para distribuir pão nas mesas, Pedro disse, não é razoável que abandonemos a palavra para servir as mesas. Escolha entre vocês 7 homens que se encarreguem desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da pregação. Capítulo de número 9, é Pedro quem cura Enéas. Capítulo de número 9, é Pedro quem é usado por Deus para ressuscitar Dorcas. Capítulo de número 10, é Pedro que vai pregar lá para o gentio chamado Cornélio, e o evangelho rompe as trincheiras daquela localidade, o preconceito daquele local, e o Cornélio se converte. No capítulo 12, quem está preso mais uma vez é Pedro na prisão, e a igreja está orando por Pedro. Ele está lá porque ele entendeu que precisava voltar ao propósito que Deus o havia chamado. O evangelho de Atos é dividido em 2 grandes partes. Capítulo 1 ao capítulo 12, quem protagoniza a liderança da igreja é Pedro. Capítulo 13 em diante é Paulo. Pedro foi plenamente restaurado, cumpriu o seu propósito e morreu fazendo a vontade de Cristo. A Escritura Sagrada vai nos mostrar que depois que Jesus pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Versículo de número 19, diz a Escritura que Jesus disse assim para ele, Pedro,
quando tu era mais novo, tu te cingia e tu ia para onde tu queria. Agora, quando tu for velho, eu vou te falar uma coisa, outro vai te cingir e tu vai para lugares que tu não quer. E o versículo 20 diz assim, ó, Jesus disse isso para explicar o gênero de morte com o qual Pedro deveria partir deste mundo para o outro. Quando você olha essa expressão, é importante. A Escritura Sagrada vai nos mostrando que Pedro vai andando, pregando, ensinando, vivendo o seu propósito, e diz a Escritura, e diz a história, melhor dizendo, que no ano 64, quando Domiciano, ou Nero, melhor dizendo, Nero pega a igreja, ele prende, juntamente com a igreja, o líder do cristianismo, Pedro, e o lança em uma cadeia, e fornece a Pedro o mesmo direito que os outros tiveram. Qual era o direito? Se você negar Jesus, você não vai morrer. Aí chegou Pedro, você nega? Aí Pedro lembrou, já neguei 3 vezes, não vou negar 4. Eu já fui restaurado, não vou mais fazer isso. Eu já passei dessa fase, eu amadureci. Eu entendi qual é a finalidade da minha existência. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E diz a Escritura que Pedro não somente aceitou o martírio, mas diz o seguinte: por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor. Pedro não sabia, mas quando ele estava no fim da sua caminhada, se sacrificando, aceitando a morte por causa da pessoa de Cristo, Pedro estava praticando o amor ágapo, o amor sacrificial. O que eu aprendo de forma clara, que é possível nós crescermos na prática do amor pelo nosso Senhor. Pedro conseguiu dizer para Jesus, talvez ele diria, Senhor, depois da sua morte, talvez ele disse, Senhor, se o Senhor voltasse atrás agora, e se o Senhor quiser fazer aquelas perguntas de novo, pode fazer aí, ó. Pedro, tu me ágapo, e ele diria, eu te ágapo. Naquele tempo não, mas hoje sim. Pedro voltou ao seu propósito, cumpriu o seu chamado, foi bênção, escreveu 2 cartas, e até hoje a sua vida inspira, abençoa, edifica e fortalece a vida da igreja de Jesus Cristo. O que eu queria hoje desafiar você é que talvez você seja o Pedro dessa noite. Quando você faz um autoexame, uma autoanálise, uma introspecção, você percebe que você também é o Pedro. E Jesus hoje está chamando você assim, ó, volte, volte. A sua vida não terá sentido a menos que você cumpra o propósito para o qual eu te criei. Jesus não te criou para depois estabelecer um propósito. Jesus estabeleceu o propósito para depois te criar. Nenhum criador cria algo e depois diz para que vai servir. Ele define o propósito, depois ele estabelece a sua criação. Você é a criação de Deus e antes de você vir a este mundo, Jesus Cristo já tinha definido claramente os propósitos para os quais você deveria existir. E se você estiver fora do propósito de Deus, a sua vida não terá sentido, ainda que você esteja dentro de uma igreja. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você. E eu queria que você, para quem Cristo falou essa noite, e você se tivesse encontrado no lugar de Pedro, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar aí. Pode ficar em pé, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Pode se levantar, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, estamos aqui nós diante de Ti, gratos pela beleza do Evangelho e pela forma bondosa e carinhosa que o Senhor tem nos conduzido de volta à Tua presença. Quero apresentar ao Senhor a vida dos Teus filhos que se encontram no lugar de Pedro. E quantas vezes eu também já não me encontrei nesse lugar. Eu quero pedir ao Senhor para que a semelhança do que o Senhor fez com Pedro,
o Senhor faça com os teus filhos também. Reposicione a vida deles na presença do Senhor. Sintonize o coração deles com o teu coração, para que eles amem aquilo que o Senhor ama, para que eles façam aquilo que o Senhor quer que eles façam, e para que o Senhor os leve de volta, não às redes, ao barco, mas que o Senhor os leve às nações, às pessoas, aqueles que carecem da tua presença. Como pastor, eu quero que abençoar o teu povo, os teus cordeiros, as tuas ovelhas, e pedir ao Senhor para imprimir em suas almas, claramente, aquilo que o Senhor tem estabelecido para as suas vidas. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do pastor Tomás, do pastor Jota, das suas esposas, dos seus filhos. Quero pedir a tua bênção sobre esse ministério, sobre essa localidade, para que essa igreja continue sendo um sinal dos céus, aqui nessa localidade, apontando para Cristo, como precursores, não mais da primeira vinda, mas da segunda vinda de Jesus Cristo. E que essa igreja possa continuar crescendo, sendo agraciada pela tua presença, e caindo na graça dessa sociedade. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muito obrigado pelo carinho. Eu não me atentei muito ao relógio, mas depois o pastor puxa minha orelha aí. Deus abençoe. Pastor Hernandes, bora ser amigo? Meu querido, você foi boca de Deus aqui neste lugar, nesta noite. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, ali em Paraíso, conduzindo sua vida e de sua família. E foi um privilégio ter você com a gente aqui, não foi? Privilégio. Que Deus continue te abençoando grandemente. Para mim, um privilégio estar junto contigo, caminhar junto. Viu, meu querido? Eu falei que queria ser meu amigo. Tá vendo? Queridos, antes da gente encerrar, o pastor estava pregando e